Nesse quinto vídeo da série que a gente está gravando sobre os pontos principais que o relatório da STM, o que está funcionando no marketing de afiliados, traz para a gente na edição de 2022, nós vamos falar sobre ofertas. A gente já falou nos 3 primeiros vídeos sobre fontes, tipos, formatos, tanto de tráfego quanto de anúncios. Na quarta parte, a gente fez essa transição de tipos de tráfego para as verticais, para as ofertas. Inclusive, no vídeo número 4 eu te mostrei lá 2 gráficos, certo? Com os principais tipos de tráfego e as principais verticais. Se você não assistiu, volta na parte 4 e dá uma olhadinha, que é bem interessante. E nessa parte 5 agora a gente vai começar a falar sobre as ofertas. Eu já disse nos vídeos anteriores, mas não custa lembrar. Se você ainda não tem esse relatório aqui publicado pelo Fórum STM, você nos mande um e-mail. Na descrição desse vídeo tem as nossas informações de contato, ou você nos mande um e-mail, ou você entre para a nossa lista que te enviamos sem custo nenhum, né? É uma cópia em PDF desse relatório aqui, que se você trabalha no mercado de afiliados como afiliado, vale demais a pena você dedicar tempo, atenção e principalmente curiosidade em cada uma das mais de 330 páginas desse relatório, ok? As informações de como nos solicitar uma cópia você encontra na descrição desse vídeo, tá? Muito bem, vamos falar sobre ofertas nessa parte 5. Nós já tocamos nesse assunto na seção de ferramentas de espionagem, mas vamos nos aprofundar um pouco mais aqui. Para obter os dados mais confiáveis, é pedido a várias redes de afiliados para participar da elaboração desse relatório. Veja, essas redes de afiliados, esses caras, são eles que veem diretamente no dia a dia o que está convertendo, o que recebe mais atenção dos afiliados e onde está, né, o real dinheiro, onde que, a grosso modo, onde que estão os potes de ouro mais acessíveis para nós que somos afiliados, tá? Então, o que aconteceu nos últimos 12 meses? Parece que a situação estabilizou de forma geral e não há tantas verticais em extinção esse ano. Pelo menos não que o relatório trouxe até o momento. As verticais que foram exterminadas pela Covid, isso já faz parte do passado, e as sobreviventes estão todas fortes. Além disso, há verticais, né, que estão ganhando força novamente. Então vamos passar pelas tendências mais importantes. Se você não sabe o que é uma vertical, se você não trabalha com uma rede CPA, eu vou fazer uma analogia bem simples para você. Vertical, quando a gente está falando aqui sobre vertical, isso está relacionado, entenda como nicho. Tá? Por exemplo, existe a vertical Nutra. A vertical Nutra se refere ao nicho Nutra. O nicho emagrecimento
faz parte da vertical saúde. É que quando a gente está trabalhando principalmente com redes CPAs mais rígidas, elas não usam muito o termo nicho. Elas usam mais o termo vertical. Por quê? Porque, por exemplo, dentro da vertical saúde, você tem lá tanto um encapsulado vitamínico, quanto um produto para emagrecimento, quanto um produto para a pele. Então, tudo isso aí fica debaixo, né? Fica embaixo desse guarda-chuva, dessa vertical chamada saúde, ok? Então vamos passar aqui pelas principais tendências quando a gente está falando sobre ofertas. Para isso, eu vou pegar novamente esse gráfico nosso aqui, ó, para a gente ir pontuando algumas coisas aqui. E o primeiro tipo de oferta que a gente vai falar são as sweepstakes, que são essas aqui, ó. Sweepstakes são nada mais, nada menos que sorteios. O que a gente pode dizer das sweepstakes? Estão indo bem e tão bem que algumas redes se especializaram nessa vertical. A configuração clássica de geração de leads DOI ainda funciona nessa vertical, mas algumas redes mencionaram em especial o aumento do engajamento dos visitantes. E como que elas medem esse engajamento? Só para você entender aqui um detalhe desde já. O engajamento, quando a gente está falando sobre sweepstakes, além dos leads DOI, SOI, é quando o cliente submete as informações de cobrança para aquela oferta. Veja, o cliente não necessariamente ele compra. Eu vou te dar um exemplo aqui que eu acredito com certeza no Brasil você se deparou com isso. Você está procurando alguma coisa na internet e você chega num determinado site que o site diz que você tem, que ele tem aquilo que você está procurando. Só que para você ter acesso ao site, você tem que submeter as suas informações de cobrança, via de regra, cartão de crédito. E ele diz, olha, a gente não vai te cobrar nada, mas a gente precisa saber se você é uma pessoa real e aquela conversa toda. Isso é um tipo, isso conta, é uma informação que os proprietários dessas ofertas sweepstakes têm como engajamento, que é o que? Além de ter aquele lead, ele conseguir captar as informações de cobrança daquele lead, mesmo que não vá cobrar nada. Aí você me pergunta assim, poxa, mas que estranho, né? Então eles vão pegar meu número do cartão de crédito e não vão cobrar nada? Não vão cobrar nada, vírgula. Você fique muito atento que se você está fornecendo as suas informações de contato, as suas informações de cobrança, lá embaixo deve ter uma linha com as letrinhas bem miudinhas assim, olha, no primeiro mês você acessa o site de graça. A partir do segundo mês, a gente vai fazer uma pequena cobrança de, sei lá, 2, 3 dólares no seu cartão de crédito. E você tem até 7 dias antes para você vir aqui e cancelar e nós não cobraremos nada, tá?
Isso, em regra, é o tipo de engajamento que a gente está falando aqui, tá? Talvez pra gente que a gente é brasileiro, a gente tem sempre um pé um pouco atrás, a gente não fica colocando nosso cartão de crédito em qualquer site, tá? Mas saiba que eles monitoram até isso. Olha, chegaram aqui 1.000 visitantes. Desses 1.000, 200 informaram e-mail e confirmaram a abertura e confirmaram a inscrição no site. Outros 300 não confirmaram a abertura. E teve aqui 50 que deixaram até as informações de cobrança. Tá? Eles monitoram isso aí linha por linha. Tá? E isso eu estou te explicando o que é o engajamento. As sweepstakes, se você não sabe o que são ofertas onde que a gente vê muitos sweepstakes em ofertas de apostas online, onde o cliente clica, abre para ele lá, por exemplo, alguma coisa e ele tem que responder 2, 3 perguntas, por exemplo, se é um site sobre apostas esportivas, uma oferta de uma casa de aposta esportiva que tem uma condição especial para captar leads para o futebol, ele faz lá, por exemplo, 3 perguntinhas relacionadas a futebol, perguntas fáceis, e diz assim: olha, responda, acerte essas 3 perguntas e ganhe aqui uma oferta especial. Aí o visitante, vai lá, responde aquelas 3 perguntas e ganha lá, sei lá, um bônus de R$ 50 para você começar a fazer suas primeiras apostas. Isso são as sweepstakes, são sorteios. Só que na verdade esses sorteios não são na verdade sorteios, na verdade todo mundo ganha. Só que ganha a ganha assim, eu vou te dar aqui, por exemplo, no caso de uma no site de apostas, ele vai te dar um bônus lá de R$ 50, por exemplo, para você começar a apostar. Só que ele acredita que você não vai ficar naqueles R$ 50, que dali a pouco você está depositando dinheiro real ali e está fazendo a máquina girar. Isso é só um exemplo de uma sweepstake dessa vertical betting, tá? Só para você entender o que é um sweepstake e o que é esse engajamento aqui que ele fala, que as redes mencionaram um aumento, né, no engajamento, que são exatamente essas informações de cobrança, especialmente em Gel Tiers 1. Tiers 1, deixa eu te explicar o que é isso também, caso você não saiba. Gels são países. Existem, via de regra, 3 níveis: Tiers 1, Tiers 2 e Tiers 3. A nível 1, Tiers 1, são países onde são países top. Por exemplo, Alemanha, Espanha, Itália, que eles têm é mais caro para você comprar o tráfego de lá, então eles estão num nível mais alto, vamos dizer assim, são países top. Tiers 2 são países de nível 2, que tem um tráfego que tem um mercado não tão competitivo assim. E o Tiers 3, nível 3, aí já são mercados bem baratos para você anunciar, tá? Então foi percebido, né,
o relatório do Fórum STM nos traz isso, que essas sweep takes em países Tiers 1, nível 1, elas aumentaram, né? Houve um maior engajamento, coisa que não era notado nos últimos tempos, tá? E tipo, se você já trabalha com sweep takes, vale muito a pena, né? Se sweep takes é seu playground, vamos dizer assim, se você é especialista nisso, vale muito a pena você ter ofertas exatamente para promover para esses países, né, de nível 1 que a gente está falando aqui, tá? Outra, outra vertical que também se destacou é a vertical dating. Dating, namoro, relacionamento, tá? É dating. Tudo tá aqui dentro, ó. Dating. Dating ele permaneceu perene para muitos gels, tanto nível 1 quanto nível 2 quanto nível 3. A maior parte do dinheiro ele está sendo feito, claro, em gels de nível 1, como de costume, mas essa vertical continua a se espalhar para muitos gels de nível inferior. Por exemplo, Brasil, Índia e gels da Europa Oriental e África. Soy e Dói é onde a festa está acontecendo, seguido por PPS e HeavyShare. Ou seja, se você tem ofertas de dating, fique muito atento, principalmente no mercado sul-americano. Está crescendo bastante isso aí, está se popularizando, principalmente, né, PPL Soy e PPL Dói, que é aquela comissão que você recebe quando o lead apenas fornece as informações de contato dele. Na maioria das ofertas, a única coisa que o lead tem que fornecer são nome, e-mail, e você já tem você já conquista, né, a sua comissão. Então, dating está estabilizado. Se você quiser fazer dinheiro pesado em dating, você vai ter que gastar, né, claro, um dinheiro maior para morder o bolo dos países de nível 1. Mas vale a pena. Wesley, o que você me indica? Eu nunca promovi uma oferta de dating. Me cita alguns exemplos de dating. Eu vou te citar um exemplo bem básico. Aliás, dois. Um, dating mainstream, por exemplo, par perfeito. E um dating adulto, por exemplo, Adult Finder ou Ashley Madison. É um dating adulto, focado no público adulto, certo? Que são sites, tanto Adult Finder quanto Ashley Madison, eles focam em relacionamentos casuais. Então, eles pagam muito bem para os leads que você manda para lá, tá? Já um dating mainstream, como o Pai Perfeito, ele já não vai te pagar tão bem assim, tá? Mas o dating adulto, ele paga muito bem. E olha, PPL Soy e PPL Dói, tá? Apesar de PPS também eles pagarem bacana. Muito bem, continuando, outra vertical, Nutra. As ofertas, como eu disse no vídeo anterior, elas estão fortes, mas houve uma mudança parcial de beleza para saúde. O que isso significa? Dentro da vertical Nutra, como eu expliquei para você no começo dessa aula, existem lá beleza, saúde, que envolve emagrecimento, enfim, toda essa gama de coisas.
e houve um deslocamento dentro dessa vertical. Produtos de beleza perderam força, enquanto os de saúde ganharam força. Vitaminas, melhoria da saúde, suplementos energéticos e de apoio ao cérebro estão funcionando bem, principalmente por causa da situação do Covid e da maior conscientização de que a saúde e a imunidade são importantes. E uma nova vertical que está em ascensão, e aqui ela aparece em último lugar, é essa aqui, ó, CBD, tá? E o fato dela estar em ascensão não é uma surpresa se você tem acompanhado o mercado de afiliado, principalmente o mercado norte-americano, de uns 2, 3 anos para cá. A título de curiosidade, caso você não saiba, CBD, né? Deixa eu destacar aqui, ó. CBD, que é esse aqui, é uma abreviação de canabidiol. Não te ajudou muito? Canabidiol é um dos muitos canabinoides ou compostos químicos encontrados na maconha e no cânhamo. Você provavelmente já conhece o tetrahidrocarbinol, ou popularmente conhecido como THC, que é outro composto encontrado na planta de cannabis e também seu principal composto psicoativo. CBD é isso. E por que está em ascensão? Em muitos países, e aqui nos Estados Unidos, alguns estados, vamos dizer assim, se você acompanha o noticiário, eles estão liberando o consumo de determinados CBDs. E claro, se a FDA, né, no caso dos Estados Unidos, né, seria o Ministério da Saúde, a Anvisa dos Estados Unidos, o Ministério da Saúde dos Estados Unidos, enfim, quando eles liberam determinado produto para ser comercializado, não tenha dúvida, esse produto ele vai para nas plataformas de afiliado e você pode promover eles tranquilamente, sem infringir nenhuma lei, tá? E quanto mais, vamos dizer assim, popular se tornam esses CBDs, maior a procura por eles. Então é algo que a gente notou principalmente, tem se notado principalmente aí com o início da pandemia, né, a pessoa mais tempo em casa, né, ela opta, né, por fazer consumo desse tipo de substância. Veja que aqui a gente está falando de um consumo dentro das leis de cada território, leis de dentro de cada estado. A gente não está falando que isso aí agora eu já posso vender CBD à torta e à direito. Não. Tanto é que para você promover as ofertas de CBD, você tem que seguir alguns critérios muito restritos, tanto de divulgação quanto na hora de você anunciar, certo? Então fica aí um leve insight. Se você não sabe o que é isso, vale a pena procurar informar. Claro que CBD aqui no Brasil você esquece, viu? Isso aqui não, isso aqui é só para você estar fora do Brasil, tá? Só se você tá lá fora. Aqui no mercado interno não rola. E outra vertical que se beneficiou da pandemia, e a gente já falou também, né, é a vertical de finanças. E muitas redes, né, a gente percebe que elas relataram um forte crescimento nesse campo.
dívida, refinanciamento, crédito, seguro, investimento. Há enormes oportunidades nesse mercado. Afinal, né, a pandemia passou a rasteira em muita gente. Uma grande parte das ofertas financeiras são baseadas exatamente nesse lead gen, que é o que? É a geração de leads. Aqui, ó, lead gen. O que as torna, dessa forma, uma escolha boa para campanhas white hat. Se você não sabe o que é uma campanha white hat, lá dentro do curso de mídias adultas, a gente está preparando um material e acredito que nos próximos dias já vão estar disponíveis para os alunos, né? Sobre essa, vamos dizer assim, essa nova forma, como é algo novo, a gente ainda não sabe dizer onde que isso aí vai parar, onde que isso aí vai ser alocado dentro do marketing de afiliados. Mas é um tipo de campanha, tá? White hat, uma tradução ao pé da letra seria chapéu branco. Não tem, fica um negócio meio desconexo ainda. Não tem no Brasil ainda uma tradução mais prática para isso. Mas enfim, lá fora, né, já existem esse tipo de campanha, white hat. Talvez no futuro eu publique aqui no canal do YouTube falando alguma coisa sobre o white hat, mas para quem é aluno, a gente já está falando sobre isso lá desde a turma G7. E falando nisso, outra tendência que foi notada é que a grande maioria das redes participantes agora carregam ofertas exatamente white hat. E aquelas que ainda não estão planejando adicionar algumas à sua rede, pode ter certeza, em breve elas vão adicionar lá campanhas white hat. E white hat parece ser o caminho a seguir, o que é bom para todos os envolvidos, né, nesse tipo de campanha. Outra vertical que merece nossa atenção é o entretenimento em casa, que está em expansão, principalmente, né, durante esse tempo de Covid. iGame, EA Sports, apostas de jogos de azar, serviços de streaming, tanto adultos como mainstream, aplicativos móveis, jogos de utilitários, enfim, todos eles estão atraindo muita atenção e tem muitas ofertas relacionadas a essa vertical. Claro que aqui fica sempre uma dúvida, que é difícil dizer o que vai acontecer quando a pandemia terminar. Mas, por enquanto, esse é um ótimo espaço para se testar. Algumas coisas a gente percebe que correm grande risco de terem uma leve queda após, né, o término da pandemia. E eu diria que duas em especial que têm grandes chances de caírem: gaming e game. Eu acredito que vai cair à medida que a pandemia for passando. Game vai cair, tá? Então, se você tá no game, aproveite. Eu acho que não vai durar tanto assim. E outra também que eu acredito que vai ter uma boa queda é exatamente aqui essa questão dos apps. Eu disse na parte 4 que isso aqui é um nicho muito atraente. Hoje, para você anunciar imediatamente, estamos falando
de março, da segunda quinzena de março de 2022. Mas eu não tenho dúvida, né? E claro, é um palpite meu, baseado no que eu acho. Eu acho que duas verticais que vão sofrer um grande impacto com o fim da pandemia: mobile apps e gaming, tá? O que eu acho que não vai sofrer abalo nenhum com o fim da pandemia? Nutra e saúde, e-commerce, apostas online, cripto e principalmente isso aqui, ó, dating, e em especial o adulto. Volto a dizer, se você não promove nenhuma oferta para o nicho adulto que envolva dating, comece. Você está perdendo dinheiro. Cripto está de volta aos holofotes desde o ano passado e continua sendo uma forte vertical no espaço do marketing de afiliados. A corrida de touros ainda pode estar acontecendo, o que cria sempre aquele burburinho adicional e cobertura da mídia que sempre se traduz em mais oportunidade de negócio. Quanto mais a gente vê falar, né, assiste coisas falando sobre Bitcoin, mais as pessoas se interessam por Bitcoin, mais as pessoas resolvem entrar no mercado de Bitcoin e, claro, elas entram lá e movimentam o mercado. Um mercado movimentado, para nós que trabalhamos como afiliado, é simplesmente ótimo. Ninguém aqui quer um mercado parado. Mercado parado para a gente que trabalha com afiliado e vive de comissão é interesse zero. Meu conselho: observe o que você está escolhendo para promover, porque existem muitas ofertas fraudulentas por aí e você não quer se queimar, né, com os seus visitantes, certo? Então, cripto é aquele negócio assim, por estar descentralizado, por não ter tanta regulamentação, muita gente promete muita coisa boa nesse mercado. O afiliado entra com os dois pés e acaba saindo com a mão na frente e outra atrás, tá? Então, se você deseja promover ofertas dessa vertical, procure redes CPAs já estáveis, já reconhecidas no mercado, para você ter segurança, tá? Algumas coisas durante o curso de mídia adulta eu falo: olha, veja, não vale a pena você promover essa oferta numa rede CPA. Procure pelo programa de afiliados direto deles, tá? É mais interessante, a sua comissão é maior. Já quando a gente está falando aqui sobre ofertas cripto, eu recomendo a você o caminho inverso. Tenha o amparo de uma rede CPA, Crack Reveno e, enfim, tem um zilhão delas por aí. Tem a Zero Park, tem a Mobidea, tem a Evadav. Procure, né, ofertas que estejam sobre o guarda-chuva de uma rede CPA, tá? Assim você tem mais segurança de que você vai receber as suas comissões, tá? Eu digo isso porque por mais de uma vez eu já caí nessa de promover algumas ofertas de determinados sites, e quando chega a hora de receber,
é um parto. Eles dizem não, que a gente vai pagar assim que você. Eu lembro que um deles eu receberia. O pagamento mínimo era de $1.000 e se eu estou desconfiado com determinada plataforma de marketing de afiliados que não é tão conhecida, né? Na Vertical Crypto a gente tem muito disso. Assim que eu atinjo o valor mínimo, eu paro de promover e espero receber. Por quê? Porque eu quero saber se eles estão pagando. E por 2 ocasiões, né, eu cheguei no mínimo. E geralmente essas ofertas cripto nas redes de afiliados, o pagamento mínimo é $1.000. Eu lembro, numa eu cheguei a 1.200, na outra 1.300 e alguma coisa. Parei de promover, esperei receber. Estou esperando tem uns 10 meses, tá? Porque eu decidi, né, a oferta era interessante e eu acreditei que iria dar certo. Não deu, né? Tive ali um certo prejuízo, mas é aquela história, até nos erros a gente aprende. E para você ver também que até quem já entende erra. Imagina quem está começando agora e se empolga aí com uma oferta de cripto que promete pagar $100 por cada PPS lá, por cada. Ah, não, você traz o cliente, a gente vai te pagar $100 assim que o cliente que você trouxer fizer um depósito na nossa plataforma de 50. Você pensa, putz, que maravilha, vou fazer a festa. Pois é, né? Esmola demais, você tem que desconfiar. Para aqueles que não podem decidir, vamos dizer assim, não sabem bem em qual vertical começar a promover, né? Você pode usar, toda a rede CPA tem os Smart Links, que são os Smart Links. Quando o cliente clica, ele vai mostrar uma oferta. Claro que até mesmo um Smart Link você tem que escolher a vertical que ele está, tá? Você escolhe, por exemplo, uma vertical de dating, mas não escolhe a oferta. Você deixa para o sistema escolher a oferta que melhor se enquadra no perfil daquele visitante, ou que mostre aleatoriamente para aquele visitante várias ofertas diferentes. E aí você tem um Smart Link que vai fazer exatamente isso aí, tá? Eles ainda têm um lugar na indústria especialmente para afiliados que podem comprar cliques mistos e baratos em grandes quantidades. O que isso quer dizer? Se você tem um tráfego premium, você jamais deve promover um Smart Link com ele, tá? Se o seu tráfego é premium, se o seu tráfego é top, você vai promover uma oferta específica. Nunca, jamais, em tempo algum, você vai promover um Smart Link, ok? Para finalizar, também foi perguntado às redes de afiliados sobre o que elas fazem para ajudar seus afiliados. E o relatório traz boas notícias. Praticamente todas as redes estão dispostas a fazer um esforço extra fornecendo a seus afiliados criativos personalizados, copies, páginas de destino e até ofertas exclusivas. Por razões óbvias, claro, esses serviços vão ser reservados apenas para aqueles que podem gerar um volume decente. Portanto, minha dica para você é: aprimore seu tráfego, otimize suas campanhas. Assim, você vai ter mais chance de obter esse tipo de tratamento, tá? Do seu gerente de contas. Se você provar para ele cada vez mais, a gente percebe
ofertas exclusivas em determinados sites e outras ofertas que estão disponíveis apenas para uma quantidade, para um grupo seleto de afiliados. E para você estar nesse grupo afiliado, para você estar nesse grupo exclusivo, né, de afiliados, você não consegue sair do dia para a noite. Você tem que construir um relacionamento, né? Ter um bom network com aquela plataforma. Então é algo também que a gente fala bastante no curso de mídia adulta. Tenha um network, construa um network com seu gerente de conta, com seus gerentes de contas, tanto nas plataformas de afiliados quanto nas plataformas de tráfego, tá? Eles podem te ajudar demais a dar um passo rumo a um negócio sólido, né? E calcado em fundamentos fortes que não vão desmoronar de uma hora para outra, tá? Então, repito, construa um network com seu gerente de contas, tá? Se você tem só uma plataforma, se você hoje se investe apenas em uma plataforma, compra tráfego apenas de uma plataforma, não tem problema, tá? Tente sempre manter contato com seu gerente de contas. É igual a gente dá até um roteiro no curso, né? Não chega de cara perguntando para ele, e aí, como que estão os lances? Me dá aí umas dicas, tal. Logo no primeiro depósito que você faz, que raramente ele vai te dar isso aí. Isso é tudo construído, né? E chega um ponto que você não precisa perguntar, ele te responde. Eu mesmo, nas principais redes CPAs que eu trabalho, praticamente diariamente eu recebo um e-mail de cada gerente de conta dizendo: olha, isso aqui está valendo isso aqui está convertendo bastante para a Gel X, para a Gel Y, se você quiser anunciar, tá? Enfim, é tudo construído, as pessoas hoje são muito imediatistas, mas quem vence nesse mercado é quem constrói tijolinho por tijolinho, quem dá um passo por dia, tá certo? Fico por aqui. Esse vídeo ficou um pouquinho longo, mas é aquele vídeo assim que basicamente você pode assim, ouvir dirigindo, que é praticamente um áudio. A gente mostrou poucas imagens gráficas aqui, tá certo? Eu fico por aqui. Até a próxima aula. Tchau.